Oi, André, tudo bem? Estão começando Olá, a gravar aqui, tudo bom? certinho. An- O André, então, vai contar um pouquinho da empresa da ZAC. Bom, a Zack é uma startup, ela foi fundada há 2 anos. A gente tem escritório em São Paulo e o nosso desenvolvimento é feito por uma outra sócia, uma outra empresa chamada Cubos Tecnologia de Salvador. Então, juntou essas duas empresas e a nossa missão hoje no mercado de bares e restaurantes é prover tecnologia do começo ao fim. O que a gente chama de começo ao fim? Desde a hora que o cliente do restaurante faz a reserva pelo aplicativo, chega no restaurante já com a mesa reservada, ele vai ser direcionado à mesa que já está no nome dele. E agora ele pode também escanear um QR Code que fica na mesa. Lá ele pode consultar todo o cardápio do cliente, do restaurante, aliás. Ele pode fazer o pedido por ali, ou o garçom pode fazer o pedido, e também depois, no final da conta, ele não precisa nem esperar a conta. Pelo próprio aplicativo, ele já faz o pagamento, levanta e vai embora. Né? Então, a ideia é ter um serviço ágil para você poder controlar a rotatividade agora do restaurante, como é que capacidade do salão agora é reduzida, então você tem que controlar quantas pessoas estão no salão, e agora você tem que dar mais giro, então com isso gera mais agilidade ali, tem mais giro de clientes no salão. A gente também tem uma plataforma de back-office, que é que cuida de todo, você consegue ver quantas reservas, você consegue ver cliente que cancelou reserva, enfim. Tem os relatórios de venda, aí você começa a entrar na parte de gestão, né? Controle financeiro, controle de estoque. Isso tudo é feito em nuvem, ou seja, é online, então você não precisa de grandes instalações, grandes servidores, tem toda a segurança também de ambiente de nuvem. Recentemente, agora por conta do Covid, a gente criou também uma plataforma para delivery próprio, onde o restaurante pode criar o seu próprio delivery, seu próprio cardápio digital e enviar o link via WhatsApp para o cliente. O cliente consulta o cardápio, tira o pedido, paga por ali mesmo, sem nenhum contato, né? E o restaurante produz e entrega, né? Então, a ideia é estar provendo esse tipo de solução antes do Covid, durante o Covid e depois do Covid. Essa aqui é a nossa missão. É importante porque quando pensava antes só em reserva de mesas, né, não tinha essa dimensão toda da importância agora da redução do número de pessoas dentro do restaurante, né? Então, quer dizer, vocês se anteciparam a algo que nem imaginava que seria, né? E o aplicativo que a gente criou também foi já desde quando a Zack nasceu, já tem esse aplicativo que você não precisa ter contato com a maquininha, né? E agora aumentou bastante a procura por essa solução. Praticamente os grandes restaurantes têm buscado muito isso, né? Mesmo que ele tenha ali o POS, mas ele oferece essa opção para que não tenha contato. E também um ponto que é interessante, quando você faz o pagamento direto pelo aplicativo, você economiza tempo do garçom, que o garçom não tem que ficar indo e voltando, pega a maquininha, leva a maquininha. Você gera segurança na hora do pagamento, porque o que o cliente está pagando é o que está registrado no sistema, então não evita erro de digitação. Problema com fraude, que ainda tem muitos problemas de fraude de POS no mercado de bares e restaurantes, que é o que se chama aí de chupa-cabra, né? As maquininhas em nome de outra pessoa. E na hora ali da gestão, você não precisa fazer a conferência do caixa porque já está tudo conferido, né? O próprio sistema já faz essa conferência, já lança tudo isso no contas a receber. Então, isso gera bastante agilidade em todas as pontas. Muito legal. André, vocês fazem também, o sistema tem o controle de estoque? Vocês conseguem fazer essa, por exemplo, entrada de mercadorias, ou linkar isso com a ficha técnica, com mudança de cardápio? Quando a gente fala de controle de estoque, a gente precisa criar algumas amarrações, porque o controle de estoque é o comecinho de uma parte
do restaurante, super importante, e acaba que termina no financeiro, porque tudo que entra de mercadoria depois tem que gerar um contas a pagar, Sim. e depois a gente gera um relatório que a gente chama de DRE, que é o demonstrativo de resultados do exercício, que é onde o dono do restaurante ele vai poder ver tudo que ele faturou e tudo que ele comprou de nota fiscal, só que separado por categorias que a gente chama de plano de contas, ou seja, ele consegue saber com exatidão quanto ele comprou de carne, quanto ele comprou de alface, de tomate, de azeite, e fica fácil dele entender o quanto aquilo representa do faturamento, que aí você consegue estimar o seu CMV. Acho que os Sim. alunos devem estar familiarizados com essa sigla CMV, que é um pouco ainda confusa, que é o A custo da gente não mercadoria entrou na parte de vendida. custo Não ainda. entrou. Não, a Tá. gente está ainda no Então estoque. eu não vou avançar muito então na parte de CMV, mas o sistema está preparado. Então tem ficha técnica, que quando você vende dá a baixa do produto já automático, né? Você consegue categorizar esses produtos, então você consegue criar uma categoria de carnes, carnes vermelhas, frangos, peixes, e assim você vai melhorando o seu controle tanto de relatórios quanto de estoque. Você consegue criar subestoques, então um estoque para hortifruti, um estoque para câmara fria. Você tem rotina de inventários e tem as entradas nas notas fiscais, que pode ser digitação tradicional manual e importação de XML automático direto do Cefaz. Então, Ai, que hoje, com a ótimo. tecnologia, quando o restaurante pede uma mercadoria, o fornecedor emite a nota fiscal, o cliente da ZAC ele já consegue saber a nota antes do produto chegar, porque a gente consegue fazer a integração com o Cefaz e disponibilizar a entrada do XML. Eu não sei se são todos os municípios que têm, né? Ainda. Eu acho que São Já, Paulo, sim, né? Mas eu não sei já se os outros tem, municípios. tem. Hoje a gente atende bastante cliente em vários estados e todo mundo tem essa. Basta ter um certificado A1 e você consegue aproveitar dessa tecnologia. Certo. André, você consegue mostrar para a gente não sei se é a interface do Sim. software, se a gente consegue dar uma olhada como que seria, por exemplo, desde, não sei como que você gostaria de mostrar, desde as fichas técnicas, ou controle de estoque, se é possível, por exemplo, gerar uma lista de compras. A lista de compras ainda não tem. A gente tem trabalhado muito sob demanda. Infelizmente, a gestão de compras ainda no restaurante não é uma demanda alta. Deveria, né? Mas ainda não tem isso. Eu consigo mostrar desde a categorização do plano de contas, cadastro de ficha técnica, o cadastro dos insumos, que é importante, né? Uma coisa que o dono do restaurante não dá muita importância, que é esse cadastro, né? Sua lista de fornecedores, sua lista de produtos. Eu falo que a lista de fornecedores é importante porque se o comprador vai embora e leva a agendinha dele com ele, Sim, no outro dia o dono do restaurante não sabe de quem ele compra o quê. não Então, sabe, não tem informação. não. E são informações básicas, né? O nome é o nome do fornecedor, os contatos, o plano de contas, que aí pelo plano de contas você já sabe o que tipo de produtos que ele fornece ou serviço, né? E aí dá para a gente fazer uma simulação de entrada de nota fiscal e ver o que acontece no sistema. Tá. Dá para mostrar também o inventário, dá para a gente dar um passeio legal aí, sem avançar Ok. muito na parte de CMV, tá bom? Tá bom. Eu vou pegar um ambiente aqui para poder mostrar. Já compartilho. Tudo bem. É bem. Eu confesso que essa parte mais de software e de informatização mesmo do planejamento, da administração, ficou bem a desejar mesmo. Não tem nenhum dos ambientes que eu trabalho que tem ainda esses sistemas, né? E não sei, eu acho que é uma coisa meio arcaica mesmo de achar que dá conta ainda, né? De forma lápis, papel e pronto, né? Uma planilha e deu. Um problema ainda no mercado de bares e restaurantes é o que a gente chama de amadorismo ainda, né? Precisa
acreditar um pouco mais em gestão e entender que gestão dá resultado, né? Porque se você monta um negócio, ele tem que dar lucro. Obviamente que quando você parte para os donos de restaurantes, tem muito amor envolvido ali, né? Pessoas montam um restaurante porque O ou são sonho. incentivadas porque sempre todo mundo tem um sonho de abrir um restaurante na sua gavetinha ali. E a hora que você tem essa oportunidade, você vai e abre, mas depois é um mercado um pouco complicado para manter um negócio, né? Margens muito apertadas, enfim, agora bagunçou tudo, né, com a pandemia. Já não era um mercado que estava vindo com grandes margens. Se você pegar 5 anos atrás, você tinha margens de 18%, 25% de lucro. Antes do Covid, a média tinha caído para 10, 12, de um restaurante com uma gestão bem redonda, né? Então, eu acredito e defendo muito gestão em restaurante. Já tá aparecendo aí certinho. Uhum. Né? Então, essa é a tela inicial do nosso sistema, né? Que a gente chama de back-office. Aqui você pode ter um grupo de restaurantes, né? Eu posso ter mais de um restaurante cadastrado, eu posso gerenciar uma rede de restaurantes. Aqui ele já me dá uma informação interessante, que é quanto que eu estou faturando agora, quantos clientes eu atendi e meu ticket médio, né? Aí eu clico aqui, ele já cai numa tela que me dá o resumo em gráfico, né? Quanto que eu faturei por turno, quais foram as formas de pagamento, número de clientes, ticket médio, um resuminho aqui dos recebimentos. Esse aí Então, pode ser diário ou... não, já deu. Desculpa, ele já deu, né? Por turno, ou você pode decidir também, você quer por mês? Sim, eu tenho aqui o período, eu posso escolher. Eu posso ver de outra forma também. Eu posso mudar, posso escolher o período aqui. Posso pegar de um mês, por exemplo. Espera que minha conexão deu um tilt aqui. Vai ter que editar agora, hein? Não tem problema. Não, mas deu para entender que ele pode aparecer por período, né? Pode, você tem os períodos, né? E aqui você tem todo o menu de informações, né? Então aqui tem todos os relatórios de venda, de operação. Então o que a gente chama de operação? O que você vendeu ali no balcão, no salão, nas mesas ou pelo delivery. Aqui você tem o controle das reservas. Se tem lista de espera, se teve algum cancelamento. Aqui eu tenho a parte financeira e a parte de estoque, né? Mas antes de entrar na parte financeira de estoque, é importante a gente ver aqui o que eu chamei de plano de contas no começo, que é a categorização. Então eu tenho aqui o custo variável, matéria-prima, e aí você tem aqui toda a cadeia ali de insumos, né? Proteína, carne vermelha, aves, e aí você consegue ir tendo a categorização. Essa categorização ela serve tanto para os produtos de estoque, os insumos, quanto para o faturamento e os outros tipos de despesas, por exemplo, né? Água, luz, aluguel, tudo que folha de pagamento, tudo que você tem ali de custo fixo do restaurante. Aqui você tem o cadastro de cardápio, que aí você tem os seus produtos de venda, o que você vai vender, o que está no seu cardápio, né? Que aí é onde fica disponível no aplicativo, fica disponível para o garçom. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa batata libanesa. Aí você tem a descrição do produto, você tem a parametrização de códigos fiscais para poder gerar cupom fiscal, o preço. Aqui você tem também uma categoria, mas aí é categoria de venda, né? Você pode categorizar e subcategorizar. E aqui você tem a ficha técnica. Então, aqui você pode colocar o insumo que compõe esse produto, a quantidade.
E aí, conforme o sistema vai vendendo esse produto, ele vai dando baixa do estoque dessas quantidades, automaticamente. Tá? Depois eu tenho aqui a parte de insumos. Aqui todos os insumos que compõem o meu estoque. Então, gera um código, eu tenho o nome do insumo, a unidade de medida, que é super importante, principalmente para ficha técnica, né? E aquela categoria lá que a gente chama de plano de contas. Né? No restaurante também é muito comum você ter um insumo que a gente chama aqui de insumo composto, mas no dia a dia também chama de sub-receita, que é quando o restaurante produz o próprio molho de tomate. Então, você pode cadastrar... deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Aqui, por exemplo, molho roti, o molho conhecido, né? Você pode ter aqui como que o nome do insumo que a gente chama composto e depois o que vai dentro desse molho roti. Né? Cebola, alho, vinho, osso e aí por diante. Ele te dá o rendimento da receita e quando você vender um prato que tem o molho roti, ele vai baixar todos os insumos que estão compostos nessa receita. Então, por exemplo, tomate molho e por aí vai. Deu para entender? Deu, tá dando, sim. Tá bom. Para mim ficou bem claro quando são produtos estocáveis, assim, é bem tranquilo, né? Agora, esses produtos, vamos supor, hoje você faz... ele precisa deixar essa receita pronta, vamos supor, e congelar. Ele só vai dar baixa quando vender, né? Isso, exatamente. É isso mesmo. Então, isso aqui é um insumo que eu vou produzir e vou estocar. E imagina que eu tenho molho de tomate aqui, ó. Então, eu faço uma receita de molho de tomate que me rende 2 litros. E aí, esse molho de tomate que eu produzo, ele tem cebola, azeite, o tomate, que ele vai ser 15 quilos de tomate. E por aí vai, né? Cada restaurante tem os seus segredinhos aí de receitas. Você vê que o sistema, ele tá vendo aqui, eu consigo consultar aqui a receitinha. E aí o que vai acontecer? Imagina que eu tenho um restaurante italiano que tem 15 pratos de massa. E todos usam o mesmo molho de tomate, que é esse aqui. Né? Quando eu fosse fazer a ficha técnica do produto, eu ia ter que colocar essa ficha técnica 10 vezes. Então, espaguete ao molho de tomate. Aí, 100 gramas de tomate, azeite, e isso multiplicado por 10, por 15 insumos, seria uma loucura. Então, eu teria só o meu... Vou cadastrar aqui o meu produto, por exemplo. Com certeza, todos esses controles diminuem muito o trabalho, né, das pessoas no dia a dia, né? Elas vão poder se dedicar a outras tarefas, né? Porque com certeza. E além de deixar tudo salvo, bonitinho, né? tudo redondo, né? Que é a palavra certa mesmo, né? Estar redondinho, aí, funcionando Exato. Então, se eu tenho o meu prato de massa, aqui na ficha técnica, eu vou colocar o molho de tomate, então eu não preciso repetir toda aquela receita que eu fiz, eu vou multiplicando, isso vai, então digamos que vai 100
100 ml daquele molho, né? E depois eu só acrescento o tipo de massa que vai, se é o espaguete, por exemplo. E aí tá feita a minha ficha técnica. Eu ganho agilidade e ganho controle, porque depois vai baixar certinho aqui o que eu coloquei em ficha técnica. Ok, tá bom? Bem legal. Bom, aí Bem... feito isso, tranquilo, né? Feito isso, eu consigo depois ir para a parte de estoque. Então, aqui na parte de estoque eu tenho as entradas de notas fiscais, todos os insumos que eu compro, né? Consigo consultar os saldos de estoques e fazer um inventário. Aqui na parte de entrada de nota fiscal, quando eu acesso o meu controle de notas fiscais, eu já tenho aqui as notas fiscais aguardando para eu dar entrada no estoque, porque já teve integração com o Cefaz. Ele já me fala quantas notas eu tenho, já me dá um resumo do valor aqui também de compras, eu consigo consultar por data, consigo ver as notas que estão processadas ou não, então se eu marcar aqui processada já vai me aparecer outras notas, já me dá o valor, eu consigo gerar um relatório também em Excel. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação, por exemplo, a agricultores locais que não têm nota fiscal, normalmente só tem alguns até têm, né, nota fiscal. Como que dá também? Daí você faz a baixa sem precisar fazer o QR, né? Aí nesse caso, se ele não tem o XML, no caso dos produtores rurais, você pode cadastrar aqui manualmente. Ó. Então eu posso lançar aqui de forma manual. Eu posso colocar o número da nota, a natureza da operação, a série, tem os dados do fornecedor cadastrado. E aí depois eu posso ir adicionando aqui os insumos que ele entregou. Ah, entendi. É super tranquilo. Então, no dia a dia que eu tenho já o XML, quando eu tenho o XML, ajuda porque já vem todos os dados do fornecedor, já vem data de emissão, já tem os produtos, né? Depois que deixa eu desfazer isso aqui para poder simular a entrada da nota. Você tem experiência do uso do software para restaurantes que sejam mais institucionais, por exemplo, escolas, ou, por exemplo, asilo, só para controle dessa parte de gestão? Não, hoje não. Hoje a gente, 100% dos nossos clientes são restaurantes comerciais, né? Restaurantes de shopping, de rua, enfim. Não, a gente não tem essa experiência. O conceito é o mesmo, né? Sim. O conceito Sim. de entrada de nota e gestão de estoque, ele vai ser tanto para o restaurante do seu Zé, quanto para o restaurante do hospital. A grande diferença é que o restante do nosso sistema, um restaurante institucional, ele não vai usar, né? Que é controle de vendas, essas coisas, não vai usar. Mas atende essa parte de estoque, você consegue ter. Então, aqui eu vou processar essa nota. Eu já posso linkar quando que vai vencer, qual vai ser o pagamento, o valor,
qual a conta bancária que eu vou fazer o pagamento. Então, isso já ajuda para quem faz a gestão financeira, né? E aí, quando eu processo isso, ele já abastece o meu estoque e também já abastece o contas a pagar com a previsão desse pagamento, e também eu consigo gerar o relatório do DRE que eu falei no comecinho. Uhum. O que aconteceu aqui. Então, eu tenho a parte aqui de saldo de estoques. Aqui eu tenho meus estoques. Então, eu tenho um estoque de bebida, eu tenho estoque de carne, de hortifruti, de frios e embutidos. Eu tenho os insumos, que lá atrás que a gente cadastrou. Aqui me dá o saldo do estoque. Né? Eu consigo ver o detalhe do que aconteceu com esse produto, que é o que a gente chama de ficha Cardex, que eu brinco que é o fluxo de caixa do estoque, né? São as entradas e as saídas, as movimentações do produto. Então, aqui eu tive uma entrada via nota fiscal de 20 quilos. Aqui o saldo final, esse aqui é o custo, né? E a nota da referência. Então, você consegue ter um controle do que está acontecendo no seu estoque, né? O que chegou, quando chegou, a que custo que chegou. Nossa, me fez me lembrar de uma, de uma experiência bem inusitada, assim, porque eu trabalhei uma época como estagiária, era no futebol, no São Paulo, ali na Barra Funda. E aí nós fazíamos uma previsão de compras, e quando era aniversário de alguém, eles entravam e pegavam ovos para jogar nos jogadores. E aí se descontrolar completamente o nosso Acabava com o seu estoque, né? trabalho. E aí eu lembro que era difícil até fazer uma previsão dos aniversariantes do mês ali para saber quanto que a gente tinha que comprar mais de ovos. Mas né? Fazer o quê, né? Para o jogador profissional podia tudo ali dentro, né? Então aqui, ó, aqui tem então desse produto, então a entrada de nota fiscal, aqui você pode também fazer ajuste no estoque, né? E aí depois você tem a rotina de inventário. Na rotina de inventário você pode escolher o setor que você vai inventariar. Então, como é que a gente tem aquelas divisões que eu posso criar vários estoques, eu posso escolher o setor que eu quero contar. Então, eu quero contar só o setor de bebidas. Por exemplo, eu quero contar o setor de frios, embutidos e de bebidas. E dentro do setor de bebidas, eu posso escolher também que tipo de categoria que eu quero inventariar, e aqui já me gera a lista, já me traz o preço. Então, eu vou preencher aqui a minha contagem. Já vai me calculando também o valor do meu estoque. E aí, antes de eu concluir, ele já me traz o top 10 de produtos que deu divergência, ou para mais ou para menos, né? Ou seja, se deu divergência é porque não está batendo, tem que entender o porquê que não está batendo, e também quanto que isso representa em valor, né? E depois eu trago aqui a lista completa. Das grandes questões de quem está gerenciando isso aqui é a expectativa de que isso vai bater tudo. Mas o dia a dia do restaurante, ali a gente sabe que não. Você vê o exemplo que você deu do ovo. Sim. O que você precisa ter aqui esse relatório ele te dá um norte, né? Aonde que eu vou atacar? Por que está dando diferença? É entender os porquês, né? Será que tem ficha técnica? Não tem ficha técnica? Será que a ficha técnica está correta? A ficha técnica está correta. Então, vou auditar a minha entrada de nota fiscal. Está dando a entrada de nota fiscal correta? Não está dando? Estão pegando sem registrar?
está entregando prato sem registrar no sistema de venda, então você audita todo o processo, né? Uhum. E aí também tem que ver como é que está a mão do cozinheiro, né? Se na ficha técnica é 100 gramas, ele está colocando 200 gramas. No geral, eu trabalhei também bastante em restaurante e os cozinheiros, eles têm uma coisa de ser bem generoso, né? Não, tá pouco, bota mais um pouquinho. Mas isso depois é legal que você... mas está dando diferença só de 100 gramas ou de 1, mas quanto que isso representa em valor, né? E é também a questão então, já põe na ficha técnica já a generosidade, então você já conta com ela, né? E já conta no preço também, né? E aí você define se você repassa no preço ou se você vai reduzir sua margem de lucro, né? Não tem... Controle de estoque não tem mágica, né? Ou você está colocando na sua... repassando no preço ou você está reduzindo sua margem de lucro. Sim. E aí... Oi. Não, era isso mesmo que eu ia falar, sobre a decisão, né? Porque mesmo a ficha técnica, ela serve para isso mesmo, né? Para decidir o padrão, né? Não quer dizer que não possa, aquele dia ali, ele não possa ter uma certa flexibilidade, né? Mas a mesma flexibilidade tem que ser ali dentro do que já foi combinado, né? Dentro da ficha técnica mesmo, né? Aí depois daquela entrada de nota, você tem a parte do financeiro, que aí tem o contas a pagar, tem o contas a receber, mas vamos focar aqui no contas a pagar. Quando eu entro no contas a pagar, ele já me traz o resumo de quanto eu tenho para pagar, quanto que está vencendo hoje, né, se eu tenho título atrasado, e aqui tem todos os meus títulos. Se eu pegar aqui posso escolher um período. E depois eu consigo gerar um relatório também para saber o quanto que eu tenho, né? E aí você entrando aqui no detalhe do pagamento, tem todos os dados, aí tem aquela classificação do plano de contas, ó, que foi mostrado. Então fica tudo, contas ele faz bastante caminhos pelo sistema, que aí é onde você tem esse relatório aqui. O plano de compras, ele vai estar nesse relatório? Isso, ele vai aparecer aqui, ó. Então aqui eu tenho um período de 2 meses, né? Eu tenho aqui o faturamento do meu restaurante. Então o que compõe o faturamento, né? Cartão de crédito, cheque, dinheiro, o que foi de imposto. E aí depois eu tenho aqui a matéria-prima. Olha aqui os planos de contas aqui. Então eu sei tudo no detalhe, né? Quanto eu comprei de alface. Eu quero saber o que isso aqui compõe. Eu posso ir no detalhe. Então isso aqui ajuda. E aí depois eu vou tendo as despesas com mão de obra. E aí no final, a minha margem líquida. André, você consegue tirar um alimento, por exemplo, vencido, algo assim, do sistema e informar o sistema? Porque, pelo que eu entendi, então, pelo que eu entendi, ele só sai do estoque quando houve a venda, né? Se a gente consegue tirar ele do estoque de outra forma, né? Por exemplo, Sim, você tem outra forma. Sim, aqui na parte do estoque. Quando você gera um inventário, ele já dá baixa também, né, esse produto. E você tem outra forma também, que é o que a gente chama de ajuste manual. Então, aqui você pode... por exemplo, se você quer separar esse insumo porque ele está para vencer, ou ele está com algum problema para troca, você pode
transferir esse insumo para um outro setor. Você pode criar um setor lá de produtos vencidos ou produtos que foram perdidos, e aí você consegue saber a transação que ela coloca a quantidade do insumo, para onde você está enviando, e o sistema vai transferir ele para lá. Ou você pode fazer um ajuste mesmo manual aqui, direto no solo desse estoque. Entendi. É muito útil mesmo, né? Facilita muito quem está ali no dia a dia, né? Facilita. Ajuda porque você consegue. Porque a grande dificuldade hoje dos restaurantes que não utilizam um sistema de gestão é você não ter o histórico, né? Você não poder comparar o que aconteceu e como está acontecendo. Enfim. Você fica muito confiando no que as pessoas. No achismo, né? Fica difícil fazer gestão com achismo. E aí você não consegue ter um relatório bacana que é o DRE. Esse aqui que tem tudo que você teve de vendas e saídas e a tua margem. Aqui é um relatório que te ajuda a entender o negócio, né? Você consegue colocar salário aí, tudo? Consegue. Aqui você consegue determinar, que a matéria-prima fica bem, olha, fica muito determinadinho, né? E aqui ó, despesas com pessoais, benefício, folha de pagamento. Aqui você pode deixar algumas provisões, que nem, por exemplo, o 13º, as férias. Você pode até deixar previsto rescisão. Se você tem um histórico de turnover, né, você já tem que deixar um dinheiro separadinho ali para as rescisões, né, as taxas de administração dos cartões de crédito. E aí vai. Você consegue detalhar bem todos os custos. Você consegue mapear tudo. Né? Você mapeia bem o faturamento, mapeia bem os itens de estoque e também a parte de mão de obra e demais. Você consegue também lançar os investimentos. E aí aqui E aí aqui você você vê se você vai chorar ou rir no final, né? E entender o que está acontecendo com o seu negócio. O meu negócio aqui não está indo muito bem, não, que ele está dando um prejuízo aqui de 54 mil, eu preciso entender por quê. Né? Então você vai olhando e fala, pô, mas o que está acontecendo? O faturamento, você vê que o faturamento caiu bastante, já é um problema, não? Por que o faturamento caiu tanto? Foi o Covid, não foi o Covid? Eu vinha faturando 110 mil e esse mês eu faturei 14. Mas os custos continuam, né? Olha, meu hortifruti, no mês que eu faturei 110 mil, eu gastei 13 mil de hortifruti e faturando 14 mil, eu gastei 12 mil. Aí você já começa a ter insumos para ver o que está acontecendo. Né? Às vezes pode ter sido um lançamento errado. Né? Mas aí eu vou chegando aqui, ó. Né? Mesmo com o faturamento ruim, com tudo, eu ainda inventei de investir aqui numa cozinha nova. Gastei 53 mil, então vai dar prejuízo. Né? Ou é um prejuízo que eu estou ciente mesmo, que nesse mês eu vou investir para que no próximo mês. Ou eu estou ampliando para melhorar o meu faturamento, sendo que ele vinha numa alta. Então é isso que é legal. Muito bom, André. Acho que deu sim para a gente ter bastante ideia de como fazer, de como alimentar o sistema, de como que ele pode ser uma ferramenta de apoio ao profissional e a decisão mesmo de gastar um pouco seu tempo com a dedicação para o cliente, gastar o tempo com a melhora da escolha de um fornecedor, visita técnica, do que ficar ali só trabalhando com planilhas, né? Eu acho que é bem essa. A gente tem falado muito sobre isso, né? Porque não é que as ferramentas vão substituir o ser humano. Não, o ser humano é que, usando as ferramentas, vai usar a inteligência dele para outra coisa que a máquina já pode fazer, né? Isso, é isso mesmo. Eu concordo muito com o que você falou. A gente, quando vai implantar um sistema de gestão, um sistema de automação, a primeira coisa que as pessoas pensam é que elas vão perder o emprego. Mas, na verdade, o sistema é uma ferramenta para melhorar o trabalho daquela pessoa. Eu sempre falo que o sistema de controle de estoque, ele transforma o estoquista em gestor de estoque. Essa é a missão, né?
Se ele entender e fazer bom uso do sistema, ele vai entregar um trabalho melhor e mais rápido. E analisar, né? Poder analisar, poder resolver, né? Então, esses gargalos que acontecem, né, no dia a dia, né? Identificar onde que está, onde pode melhorar, né? André, acho que é isso. Acho que é isso, né? Se ficou alguma questão, pode mandar e-mail, mensagem. Agora você já tem meus contatos. Ok, eu vou passar, se você permitir também, acho que você mandou, né, o PDF da empresa, eu mando também para os alunos conhecerem mais. E se você quiser passar outros links, eu também indico. E é isso, eu agradeço muito a oportunidade de conhecer um sistema, acho que fica bem claro, e é bem essa ideia mesmo, que a gente conheça na prática para tomar decisões, né? Sim. O importante é usar, se o dono do restaurante tem um sistema, é importante ele usar tudo que o sistema oferece, né? Se não ele buscar, eu falo que não tem sistema bom e não tem sistema ruim. O sistema bom é aquele que cabe no investimento do negócio, né? E quanto o dono está disposto a investir de tempo também para gerir esse negócio. E se não tem sistema, no mínimo um Excel. O Excel é o grande sistema, né? Tem que ter um controle dos números, porque senão, nesse momento agora a gente está vendo, né? A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes estima que mais de 40% dos restaurantes não vão voltar. Né? E tudo é por conta de falta de gestão, falta de fluxo de caixa, enfim. É um momento delicado, realmente, né? Acaba ficando quem está mais profissionalizado mesmo, né? E organizado, sim, é verdade. né? Ok, bom, desde já agradeço. Eu vou finalizar a ligação, a gravação, e aí a gente só troca mais uma palavrinha só para você me passar os contatos, então. Perfeito. Então, obrigada, André. Eu que agradeço, foi um grande prazer.